Olá, pessoal! Uma semana com atas. A gente tem o relatório do Fed e tem a ata do Copom aí para a gente poder acompanhar depois da última super quarta, né? Então, ponto importante, a gente tem que ver isso aí e vamos falar. Também temos o resultado de Bradesco, que foi muito bom, mas tem um detalhezinho aí que foi dentro do esperado, né? E aí a gente vai ver o que aconteceu. Além disso tudo, a gente tem que pensar que o mercado como um todo está variando e cheio de informações para a gente poder discutir. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro, trazendo as notícias mais importantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, sem mais delongas, um resumo um pouquinho mais rápido dessa semana, porque essa semana como alguns já sabem, quem me acompanha aqui, a gente viajou para São Paulo para poder fazer a integração aí com todo o processo da Warren, trazer cada vez mais informações para vocês, né, e mais tecnologia, mais produtos cada vez melhores, né, e obviamente, vamos aprender também, né. Mas, o que é importante aí disso tudo? Né, o que está acontecendo durante a semana? E durante a semana, a gente começa falando lá nos Estados Unidos do relatório do Fed. O relatório do Fed, ele traz um cenário que é mais ou menos o que vem acontecendo reunião após reunião. Uma situação em que a situação ela fica um pouco mais controlada, que a gente tem um desemprego baixo, mas o aquecimento da economia está indo, e o ponto que fica é o Fed continua firme batendo, falando assim, eu vou levar a inflação para 2%. E isso o que significa? Que provavelmente as taxas de juros por lá não devem baixar tão cedo. Isso porque, apesar dos esforços, não está conseguindo surtir tanto efeito assim. Tá? Então é algo que a gente precisa acompanhar com muito carinho. Passando para as notícias nacionais, né, a gente vai ter que falar um pouquinho aí das nossas expectativas aqui primeiro, depois a gente entra no relatório do Copom, da ata do Copom, mas a pesquisa Focus, né, começar aí falando dela, que traz a inflação subindo agora para 5,51, ou seja, aqui no Brasil está complicado de segurar, e o restante se mantém, né, o PIB com a expectativa de 2,06, o câmbio com a expectativa de 6 e a Selic com a expectativa de 15, né, isso para o final de 2024. Para 2026, as coisas melhoram um pouquinho com o recuo tanto da inflação para 4,28 e o recuo também da Selic para 12,50, né? Só o IPCA continua um pouquinho mais alto, tá? Então é importante isso. E 2026 o dólar continua com expectativa de 6, tá? É importante de vez em quando a gente olhar num período um pouquinho mais longo. E é o que eu sempre falo, quando a gente olha as expectativas, a gente não olha para bater na pedra, e sim para a gente ter uma noção do que está esperando hoje. Amanhã, né, ou seja, daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, as expectativas podem ser completamente diferentes. E a gente viu isso muito claramente no ano passado, como a expectativa começou no ano, terminar a Selic em 9, e a gente termina o ano aí nos nossos 13,25. Né? Então é importantíssimo a gente levar isso em consideração. Bom, vamos falar então do Copom, né? Saiu a ata do Copom e bateu bastante aí na questão dos riscos aqui do Brasil, quais são as expectativas, o que pode acontecer, né? De certa forma, o pessoal sentiu aí que foi uma ata um pouco mais leve, dando um pouco mais de tranquilidade, né? Que foi um pouco mais ameno, diminuindo os riscos. Eu fico um pouco na dúvida, sabe? Eu acho que isso realmente traz um cenário disso aí, mas ainda fala dos riscos lá nos Estados Unidos, ainda fala dos riscos aqui no Brasil, coloca um ponto muito importante na inflação em questão a serviços, principalmente aqui no Brasil. Então, tá difícil, né? Acho que vai continuar com a tendência aí de alta por um tempo, pelo menos a próxima já está marcada mais uma alta, né, que nem já foi no comunicado, e a gente precisa ver o que vai acontecer efetivamente, mas não é algo que vai ser da noite para o dia que a gente vai começar a ter uma virada de curva. Precisa realmente acontecer algo positivo, né? A gente teve falas do presidente aí falando para as pessoas pararem de comprar aquilo que eles acham que está caro, para ver se baixa o preço,
e aí entrando naquela lei básica da oferta e demanda. Ela funciona, o grande problema é que a nossa demanda dos itens que estão caros são itens essenciais, né? Então a gente está falando aí de transporte, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de moradia, então são itens que às vezes fica muito difícil de você buscar substitutos. E aí, obviamente, fica difícil de colocar essa lei da oferta e demanda em prática, né? E aí vai ficar complicado de baixar o preço por esse meio. Qual é a forma de baixar o preço? É a gente trabalhar no fiscal. A gente precisa reduzir a inflação através de uma expectativa de redução de gastos do governo, né? Uma expectativa da gente não ter impressão monetária, né? Que é a pior das inflações, ou então, e para isso a gente precisa reduzir despesas, para quem sabe a gente conseguir reduzir impostos e aí começar a gente ter uma virada aí de caminho. Difícil, mas é o caminho que eu acho plausível de conseguir efetivamente controlar a nossa inflação, ou então a gente vai ter que ter uma alta de taxa de juros até realmente dar uma travada na economia e aí complicar para todo mundo, e aí realmente, de uma maneira não muito legal, vai ter realmente a queda da demanda. Bom, passando aí então desse ponto específico da ata, a gente vai para o mercado, né? O Ibovespa fechou a semana praticamente estável, né? Uma alta de 0,38, fechando a 126.619 pontos, em relação à semana passada, sem grandes mudanças. No ano a gente está com 5,27% de alta, e o que eu chamo de atenção para essa semana, a gente traz o Bradesco, né? E, como eu falei, a gente está trazendo aí muita coisa, esses últimos tempos não está dando muito tempo de eu trazer muito mais, né, muito mais detalhe, mas o Bradesco ele teve um resultado incrível, né? O lucro dele saltou 87%. Poxa, você olha isso aí e fala assim, nó, que lucrão, que resultado maravilhoso. Vai disparar, caiu, despencou. Por quê? Porque a gente tinha uma expectativa. A expectativa foi um resultado em linha com o que foi. Né, o lucro foi de 5,4 bilhões, a expectativa, quando a gente pega as estimativas, por exemplo, do Broadcast, era de 5,33 bilhões. Né, então, quando o resultado vai muito em linha com a expectativa, não tem por que subir mais do que o esperado. O que estava, ou seja, o que a gente percebeu é que a expectativa era uma, mas teve muita gente apostando aí em alta, levou o preço para cima, quando não veio, faz o ajuste, joga tudo lá para baixo e a gente tem essa queda. Claro que o resultado saiu agora, as especulações são tudo nesse momento, né? Então, o resultado de hoje. Então, a gente tem que pensar o seguinte, daqui para frente, né, o que vai acontecer? O mercado aí vai ter um período de digerir, né, o resultado do Bradesco, entrar nos detalhes, e quando isso acontece, aí sim a gente tem um direcionamento se vai para cima ou vai para baixo as ações. Porque agora vai entrar nos detalhes. O lucro veio como esperado, mas a gente tem que entender o PDD, a gente tem que entender as expectativas, né, do que está gerando ali, onde que está aumentando, o que está reduzindo, o que poderia ter sido melhor, alguns custos administrativos como é que estão. Então, N detalhes aí que realmente ajudam a ter uma definição um pouco mais clara de para onde que a empresa pode ir, né, no próximo trimestre. E é isso que o mercado vai fazer durante esse final de semana. Na semana que vem a gente vai começar a enxergar realmente o que o mercado está apostando para o Bradesco. Bom, além disso, né, eu acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui ao Itaú, né, que voltou a pagar bons dividendos. Né, depois de bastante tempo aí sem pagar, ou pagando muito pouco, voltou a pagar um valor mais significativo, acima de R$1, e é realmente uma menção honrosa para isso, que a gente tem que levar em consideração. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.